Salve, salve, Revolução Jesus! Estamos aqui para mais um programa e neste programa vamos falar sobre algo muito interessante. Inteligência artificial. E eu não estou sozinho, junto comigo está ele. Fala, revolucionário. Rick, está ela, Lucélia. Noite. E nós estamos juntos para vivermos mais um Revolução Jesus. E é isso mesmo, minha gente. O assunto hoje tá incrível. Como o Rodrigo falou, é sobre a IA, inteligência artificial. Será que em algum momento ela pode vir a substituir a inteligência humana? Esse é um assunto que vai render demais nessa noite pra gente conversar. É ou não é, Rodrigo? Bota render nisso, Rick. Esse assunto vai nos trazer questionamentos, vai nos trazer uma resenha muito fera. Fica ligadinho até o final do nosso programa que a gente vai falar coisas interessantíssimas sobre essa realidade que já é algo real no nosso meio, inteligência artificial. Eita, vamos que vamos, hein? E pra iniciar esse nosso bate-papo, quem é melhor do que a Lucélia, nossa irmã, ó, brilhantando a nossa noite, pra poder introduzir esse papo com a gente. Lucélia, boa noite, é com você. Boa noite, Rick. Boa noite, Carpa. Boa noite, Revolução. E é isso mesmo. Já quero começar o nosso programa colocando a lenha na fogueira. Vem aqui. Mostrar pra você. Você sabe quem é ela? Não? Vou dizer. Ela é a Zaira Nova. Quem é Zaira Nova? Gente, é uma cantora criada pela inteligência artificial. E olha, ela tem música, ela tem clipe, ela tem tudo, minha gente. Tá Até bombando. canal no YouTube, é isso? Canal no YouTube com mais de 30 mil visualizações, hein? Então, Zaira Nova. E a inteligência artificial, gente, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas hoje no nosso programa nós vamos descobrir aí qual é o melhor bom uso da IA. Qual será, ô Carpa? Olha, eu confesso, Rick, que eu fico naquela. Confia, não confia, gosta, não gosta. Mas ó, vamos render esse papo aqui hoje. Nós temos um convidado bacana pra gente Incrível, já ouvi falar conversar. muito bem dele que já, viu? É verdade. Gente, nós vamos conversar hoje com o Paulo Moraes. Quero já acolhê-lo aqui. Chega mais, Paulo. Vamos trocar uma ideia sobre essa realidade que pode dar medo para alguns, pode dar insegurança para outros, mas é uma realidade, não é, Paulo? Olá, muito boa noite. Sim, é fato. É uma realidade. Nós vamos conversar muito sobre isso hoje. Isso aí. Seja Altas muito ideias bem-vindo, aí meu sobre- querido. Bem-vindo, viu? Chega mais, senta aí, Paulo. Gente, olha só, o Paulo, ele tem se aprofundado muito sobre essa realidade. Vou deixar ele se apresentar, mas ele tem se aprofundado bastante sobre essa realidade da inteligência artificial e o como a inteligência artificial ela pode vir a ser uma ferramenta para auxiliar muito, não é não, Paulo? A nossa vida, a nossa realidade, aquilo que nós temos para poder facilitar a nossa rotina no dia a dia, né, Paulo? Se apresente para a galera aí, Paulo. Então, trabalho com estratégias de inteligência artificial, de negócios digitais há 32 anos. Pouco tempo, hein? Trabalhei 12 anos aqui na Canção Nova na parte de estratégia de internet, que né? maneiro. E graças a Deus sempre a gente está nos programas de Revolução Jesus desde lá da primeira geração. Faz parte da história já. Faz parte da história. E a ideia é que a gente contribuir. A gente faz os estudos focado em como que o empreendedor, como que o cristão pode fazer para utilizar essas ferramentas focadas em resultados e também para benfeitorias e como se esquivar de alguns riscos. E Paulo, a gente vê, a Lucélia abriu o programa hoje falando para nós de uma cantora totalmente criada por uma IA, por uma inteligência artificial, né? E a gente vê que ela tem todo um estereótipo, né, bonito, aquele estereótipo dos sonhos, um estereótipo de Hollywood, né? Então você vê as músicas, é o estilo musical que hoje tá pegando, que é o pop, né? Então ela traz todas as características dentro de um único personagem criado, né? Agora, existe, podemos dizer assim, limites para a inteligência artificial? Porque a gente, olhando, a gente fala, a inteligência artificial não vai ter limite, onde isso vai parar? Existe limite para a inteligência artificial? Eu vou destrinchar isso em alguns pontos interessantes. O primeiro ponto é o ponto técnico. Hoje, a IA ainda está em autoaprendizado, então ela tem muitas falhas. Então ela comete muitos erros, então do ponto de técnico, a gente que usa a ferramenta para trabalho, ela é falha nesse sentido. E do outro lado, por que não existe limites? Porque somos nós que alimentamos. Então, quanto mais nós nos alimentamos, e cada um tem uma inteligência, que você tem um perfil
de inteligência, às vezes musical, você às vezes artesanal. Cada um tem um perfil. E quanto mais a gente usa essas ferramentas, tipo ChatGPT e tantas outras, a gente está alimentando a inteligência dela. Então, nós estamos dando cada vez mais força e pulsão. E aí é o mundo todo alimentando a IA. Então, ela acaba ficando meio que sem limites. Né? Esse que é o interessante, né, Rick? Ô, Rodrigo, falando sobre isso, já que ele trouxe a realidade dos limites, algo que eu gostaria de saber, e com certeza você de casa também quer saber, porque hoje é inevitável, tá no nosso meio, todo mundo usa, mesmo sem saber, às vezes usa ali no Instagram, alguma coisa assim. Paulo, como que nós, que somos homens de Deus, que buscamos, né, a Deus e até mesmo anunciadores da boa nova do Evangelho, podemos usar a inteligência artificial sem roubar aquilo que são as características próprias nossas como pessoa? Porque, assim, é uma ferramenta boa, que traz vários instrumentos bons para que a gente consegue impulsionar ainda mais a evangelização, mas como que a gente não terceiriza aquilo que é primordial em nós? Legal, Rick, legal. Muito bom você falar sobre isso. Eu tenho uma frase que eu uso nas minhas mentorias e formações, que é o seguinte: inteligência artificial é uma ferramenta simplesmente incrível quando utilizada com inteligência humana. Então, ela não nos substitui. Então, eu tenho que entender, se eu entendo esse conceito, e muitas pessoas, e aí está, né? Nós, como cristãos, principalmente, eu não vou usar, você vai ficar para trás, e vai vir pessoas que usam de forma errada e vai ocupar o seu espaço, seja na igreja, seja na profissão. Então, eu preciso me inteirar, sim, da inteligência artificial, conhecer tudo que ela oferece. Eu digo, faço até analogia, por exemplo, uma faca, ela pode servir para cortar um alimento, nos alimentar, ou para fazer um mal. Então, depende de quem usa. Então, se eu tenho boas intenções como cristão, todo o meu conhecimento, a minha catequese, a minha formação, eu tenho que colocar dentro da inteligência artificial. Então, eu estudar, essa ferramenta serve para quê? Poxa, eu posso fazer um programa com isso. Tem até um exemplo clássico. Tem uma IA, o Gemini, ele criou um Storybooks, que é um livro animado incrível. Você vai lá e pede, e em 2 minutos você tem um livro animado, narrado, para você usar para as crianças. O que eu fiz? Eu tenho um pequeno de 6 anos, ele tem alguns medos. Por exemplo, ele tem medo de animaizinhos, e aí ele gosta, por exemplo, do Homem-Aranha. E aí o que eu fiz? Aí você vai entender na prática a forma de usar corretamente. Eu poderia simplesmente chegar na IA, faça um livrinho infantil com medo tal. Eu fui lá e pus uma analogia. Eu quero que você faça essa historinha, mandei a foto dele. Esse é meu filho, tem tal idade, ele tem medo de cães e gatos. Eu quero que você... Ele gosta muito do personagem do Homem-Aranha, mas também eu quero que ele tenha um senso cristão. Então eu quero que Nossa Senhora apareça, fala da importância do texto. Eu criei uma história incrível. Você alimentou com aquilo que você queria passar, né? Então a gente que gera a concepção. Eu vou coordenando o que eu quero. Agora, quando eu só falo, faz... Ele vai fazer de qualquer jeito. Agora, quando eu coloco os detalhes... Recentemente, o Papa Leão, ele fez uma menção sobre a inteligência artificial e ele dizia que a inteligência artificial ela não substitui a nossa inteligência humana, mas ela tem que estar a serviço da nossa inteligência. Para que ela não vai substituir a nossa inteligência, porque a inteligência é um dom de Deus. Né? Ela não vai substituir isso, mas ela vem a serviço, né? E com isso eu já aproveito o gancho para te dizer assim, você já foi trazendo alguns benefícios, né? Você trouxe o exemplo do seu filho, criando ali um conteúdo para ajudá-lo a superar medos, a superar realidades, né? Que benefícios mais a gente poderia esperar de uma tecnologia que é alimentada, como você disse para nós aqui, estou começando a entender a dinâmica, que é alimentada por aquilo que nós damos para ela como base, para ela construir o conteúdo? Existem muitas possibilidades dentro da área da igreja e do trabalho, utilizar essas ferramentas para otimizar tempo, por exemplo. Legal. Aqui no, por exemplo, programa de vocês, pesquisar uma pauta e aí fala, poxa, mas ele pode trazer uma pauta falsa. O Rick partilhava isso comigo nos bastidores, né, Rick? Exatamente. Rick estava partilhando conosco, né? Que ele estava preparando uma pregação, né, Rick? Exatamente. Eu estava preparando uma pregação e aí algumas passagens bíblicas e frases de santo, sabe quando você sabe que existe, mas não sabe onde está? E aí eu fui procurar, falei assim, meu Deus do céu, eu olhava, não achava. E aí eu usei da inteligência artificial para poder buscar, né, saber onde estava e qual era a frase na íntegra. Só que assim, ao mesmo tempo eu falei, meu Deus, veio muito fácil. E ao mesmo tempo eu me senti um pouco acomodado. Então assim, ao mesmo tempo que bateu ali
incômodo de estar, tipo assim, usando aquilo e não utilizando daquilo que é próprio, né? Que a gente costuma, né? De ir atrás, pesquisar e tudo mais. Eu me espantei um pouco. Mas, né, igual a gente conversava... Foi um serviço, né? Existe um serviço, como você disse, né? Eu estava controlando e eu estava atrás das informações, né? E claro, também, depois a gente vai averiguar também se estava lá mesmo e tal. Mas esse é o ponto importante. Eu tenho que buscar informações com a IA daquilo que eu conheço, não do que eu não conheço. Porque, por exemplo, eu faço trabalho de posicionamento no YouTube de alguns clientes e eu faço estratégia de SEO, um termo técnico. E eu conheço toda a estratégia, eu tenho o meu modelo de regras. Então, quando eu coloco a automatização na ferramenta, ela faz e eu verifico. Opa, isso aqui não tem sentido. Então, porque eu conheço. Então, eu sei que ela erra. Eu tenho consciência que ela erra, ela é falha. E ela não tem, por exemplo, a humanização, não tem sentimento, ela não tem a conexão com aquilo que nós temos. Então, nada substitui essa percepção humana que nós temos. A máquina é lógica, é zeros e uns. Ela vai buscar a resposta lógica, ela vai buscar no banco de dados aquela informação. Entende? Interessante, interessante. Porque aí a gente começa a entender um pouquinho melhor. Porque o nosso medo, muitas das vezes, né, é a inteligência artificial ir nos tornando cada dia menos ativos e deixando, vamos dizer assim, a parte ativa do negócio na mão de algo artificial. E a gente percebe que isso não tem fim, né? A inteligência artificial ela não tem fim, até porque ela também é alimentada, como o Paulo trouxe pra gente, de diversos outros pensamentos. Ela vai buscar numa fonte de dados, vamos dizer assim, global, né? Não é numa fonte de dados restrita, né? Então eu acho que é algo para se estudar, mas também para ter uma cautela, né, Paulo? Você acha que... Tem que ter muita cautela. E existem ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, como o Google Notebook, é uma ferramenta que vocês podem pesquisar depois quem estiver assistindo. O Google Notebook, qual é o diferencial dela? Eu que subo minhas fontes. Então imagina que eu tenho uma Bíblia em PDF, imagina que eu tenho um estudo, uma catequese em PDF. Eu jogo esse PDF lá, ou de repente tem um programa da Revolução Jesus e alguém que deu uma aula aqui, um doutor em Bíblia, você pega esse vídeo, coloca lá nessa IA e fala, ó, me traz o resumo disso e traz todo o fundamento em cima disso. Isso que é interessante. Paulo, aproveitando já também, já que o assunto tá incrível aqui, né? Tirando as dúvidas também, as dúvidas que eu tenho, a dúvida do povo de casa. Nós hoje, principalmente no Instagram, a gente vê muitos vídeos que a gente fica na dúvida. Cara, isso aqui é real, isso aqui é IA. Verdade. O pessoal até coloca assim, IA ou real, mas a gente fica na dúvida, algumas vezes até erra. E algumas pessoas, às vezes, também mal intencionadas, as próprias pessoas, né? Elas podem usar disso para poder aplicar golpes, para poder enganar outras pessoas, Fake news. Exatamente. Como se prevenir disso? Como ter um respaldo quanto a isso, né? Quanto a essas situações? Essa questão é muito desafiadora, porque está muito perto da perfeição. Então fica difícil. Está acontecendo muito. E aí as pessoas têm que ficar atentas. Por exemplo, pegar uma imagem. O segredo é, como que eu evito isso? Gerar o mínimo de vídeo possível nas mídias sociais. Mas para quem é influenciador e gera conteúdo, isso é quase que impossível. Então, fatalmente, pode acontecer de uma imagem sua, uma imagem nossa, aparecer distorcida com alguém pedindo dinheiro, pedindo alguma coisa. Então, qual é a atenção que nós temos que ter? Desconfiar. Ver aquele canal, aquela fonte de informação, pesquisar em outros lugares, perguntar para outras pessoas. Vai ter que fazer isso, vai ter que ter um filtro natural. Não tem que acreditar no primeiro momento, tem que desconfiar. É ao contrário. Pô, será que esse vídeo é real? Vou ver outro canal, se alguém me ligou, não, vou perguntar primeiro. Não acredite no primeiro momento, porque está muito perfeito essa questão de gerar imagens, porque aí pega o seu tom de voz. E a gente mesmo está alimentando isso. Isso é o problema, porque a gente fala, olha que legal, você mesmo faz um clone seu para ficar com a sua voz. Aí você está doutrinando a inteligência artificial a pegar a sua voz e qualquer outro vai usar isso depois. Teve um colega meu, eu estava com o Rodrigo também, ele tem algumas letras de música, né, que ele mesmo fez e tudo mais. Aí ele pegou a letra, na inteligência artificial, ele pediu para colocar uma pessoa cantando, o jeito da pessoa, tipo uma mulher com uma voz tal. Colocou as características. Isso, música em ritmo de worship e a música inteira veio com instrumento e tudo. Claro, assim, você ouvindo assim, você percebe que tem alguma coisa estranha ali. Mas assim, pensa que incrível. A coisa entendeu o que ele pediu e entregou. E entrega rápido. Eu fiz uma da minha empresa, só para me testar como fazer. Porque é interessante você ver, né? E assim, é assustador. Você fala, poxa, né? E onde que fica aí os músicos agora, né? E não sei se vocês estão acompanhando,
Mas essas músicas feitas por inteligência artificial estão ocupando os primeiros lugares de sucesso. Sim, sim. Porque o que acontece? A inteligência artificial ela consegue pegar aquilo que é o hit do momento, aquilo que é a trend do momento, aquilo que são as coisas que estão viralizando, né? Que está em alta. E aí ela coloca tudo aquilo dentro do elemento, quando joga na rede social, a rede social vai explodir aquele conteúdo para muitos lugares, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá, vamos fazer um resumão aqui, o pessoal de casa entender. A inteligência artificial, ela não tem limites, certo, Paulo? Ela não tem limites. Certo. E ela sempre vai trabalhar com aquilo que a minha inteligência dá de base para ela construir aquele conteúdo, correto? É isso mesmo? Só que ela vai se alimentando disso e ela tem raciocínio lógico muito bom. Então ela vai criando outros conceitos em cima disso. Então ela gera novas ideias, novos pensamentos. Tanto que você pode ir dialogando com o chat, né? Sim, Ele te entrega um conteúdo, você dialoga com ele, ele vai rebater o que você entregou e ali não tem fim aquele bate-papo, né? E aí o chat é um deles. Existem muitas outras ferramentas como Perplexity, Gemini, Google Notebook e tantos outros que são desses de prompt. Fora os outros que criam imagem, como o VEL3 do Google, que cria aqueles vídeos de filme, de trailer. Quer dizer, se a gente fosse falar de ferramentas que a gente não saía daqui hoje. E falando aqui de evangelização, né? Já estamos caminhando aqui para o final do nosso primeiro bloco, passou rápido demais. Nós aqui falando de evangelização, né? Padre Jonas nos ensinou a evangelizarmos com aquilo que nós vivemos, né? Nós pregamos o evangelho vivido, né? E fica sempre aquela interrogação. Até que ponto eu estou terceirizando a minha experiência com Deus, a minha intimidade com Deus para algo artificial? Você que está aí nos acompanhando, Paulo, você fica aqui conosco, nós vamos para um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente Guilherme Cristóvão e nós vamos falar sobre o dom da inteligência e o como nós podemos entrelaçar essas duas realidades, Rick, a inteligência como dom e a inteligência artificial como ferramenta para nos ajudar na nossa missão de evangelização. Tá bom demais esse programa, hein? Tá incrível, incrível. Se fosse você, não perderia. Fica ligadinho que daqui a pouco a gente volta. Até mais. Fala, revolucionário! Voltamos com o nosso programa. E o assunto tá incrível aqui. Agora nós iremos falar um pouco com um especialista no assunto, Carlo Jacobino. Ele vai esclarecer pra gente algumas coisas práticas sobre a utilização da IA. Carlo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rick. Boa noite, Rodrigo, Lucélio. Boa noite. Toda a turma aí. É uma alegria tê-lo conosco, viu? O programa aqui está incrível, a gente está explorando vários assuntos sobre a IA e é uma alegria tê-lo conosco. Nós temos algumas perguntas aqui para fazer. Nós queríamos que você nos ajudasse a esclarecer a forma prática da utilização da IA nos meios que nós temos hoje e principalmente no meio da evangelização. Pode ser? Claro, estou à disposição aqui para a gente fazer um bate-papo legal sobre o assunto. Beleza, Carlos. Primeira dúvida que a gente tem aqui, que a gente traz nessa noite. Caso um jovem, vamos lá, é uma situação hipotética, né? Um jovem, ele quer formar uma caravana, por exemplo, para poder trazer alguns jovens para Canção Nova em algum acampamento. A inteligência artificial, ela pode ajudar? Ou até mesmo numa paróquia, caso o jovem queira fazer alguma coisa ali para poder facilitar a interação ali de arrumar caravanas, organização na paróquia. Tem como o jovem se utilizar da IA para isso também? Claro que tem. Desde a criação de um roteiro, ou seja, ele pode pedir, por exemplo, para a inteligência artificial roteirizar tudo o que ele precisa fazer para aquele evento, o cronograma, quais são as preocupações que ele precisa ter com logística, com, por exemplo, itens necessários, compras, questões legais, por exemplo, licenças para o evento. Da mesma forma, por exemplo, para conduzir uma caravana até a Canção Nova, ele pode, por hipótese, ver qual é a melhor rota, criar, por exemplo, um plano de como será o evento, todas as providências que precisam ser tomadas, o cronograma de toda essa visita. Ele pode fazer de várias formas, pode criar grupos no WhatsApp ou no Telegram, pode criar formulários online, utilizar plataformas de mapas.
Todas essas possibilidades hoje, né, de ferramentas que estão aí, podem ser utilizadas para um ganho de produtividade em qualquer que seja a atividade, seja para uma atividade profissional ou seja para a igreja também. Nossa, que interessante, você trazendo tudo isso aí, trazendo todos esses recursos na minha cabeça, foi borbulhando aqui. Falei, meu Deus do céu, de fato, nós hoje temos vários e vários instrumentos para poder facilitar, né? E hoje nós, quanto igreja, precisamos também abrir os nossos olhos para isso, entender que Deus também se utiliza desses meios, né, para poder facilitar para com que a evangelização chegue até outras pessoas. Então, abramos nosso coração e saibamos, né, se Deus, nesse tempo, Ele abre e dispõe esses meios para nós, é sinal que Ele também quer algo com o seu povo por meio disso, né, Carlos? Sim, claro. A gente está vivendo um tempo de muitas oportunidades. Inteligência artificial por si só não é boa nem ruim, é uma ferramenta. O uso da inteligência artificial é que vai ter um resultado positivo ou negativo na vida da gente. E se Deus deu inteligência ao homem para criar um programa de computador que é capaz de aprender, né, isso é um dom, deve ser entendido como um dom e deve ser posto em prática a serviço também da igreja, também das atividades pastorais como um todo, né? Então, não devemos ter medo da inteligência artificial. Interessante, aproveitando que você falou disso, Carlos, nos ajude também sobre uma questão que a gente ouve, várias pessoas falam, mas nós muitas vezes não temos muito acesso para entender se isso é fato ou não. Hoje em dia, para o jovem que está tentando ingressar no mercado de trabalho, como funciona? A inteligência artificial, ela está roubando o lugar das pessoas ou está renovando a forma de ver o mercado de trabalho? Toda mudança, ela gera medo. As pessoas, de maneira geral, não gostam de mudar, têm medo da mudança. Assim aconteceu, por exemplo, na grande revolução das máquinas a vapor, na Revolução Industrial, quando as pessoas viram que, por exemplo, um trem a vapor levava muito mais carga do que os animais, quando um trator, uma máquina, conseguia fazer a atividade profissional de 100 homens. Mas isso tudo possibilitou uma reinvenção, naquela época, das atividades profissionais. Então, a minha leitura não é que a IA vai tirar o emprego, mas a IA vai reinventar os empregos, porque nós estamos, de fato, vivendo uma nova revolução. Nós tivemos a revolução industrial do vapor, nós tivemos a revolução eletrônica com a criação dos transistores e dos computadores, nós tivemos a grande revolução da internet, quando a internet revolucionou todo o mercado de consumo, por exemplo. Hoje em dia, mais de 90% de tudo que é vendido via internet, né? Então, teremos novamente uma reinvenção. Por exemplo, existe uma nova profissão chamada de analista de prompts, que é um especialista que cria comandos para a inteligência artificial poder trabalhar. Então, muitas empresas estão atrás de analistas de prompts, pessoas que se especializaram em conversar da linguagem que a máquina entende. Meu Deus, é muito vasto, né, o mercado de trabalho. E hoje, com esse inovar, igual você trouxe, né, pode gerar em muitas pessoas um medo, até mesmo pela falta de conhecimento. Eu acho que o que mais gera medo nas pessoas é essa falta de conhecimento, né? Aquelas pessoas, somente aqueles que já têm uma cabeça formada naquilo que é o futuro e, de repente, chega uma tecnologia que facilita muitas coisas, né? Como que é para o jovem hoje, então, essa questão deles, como que ele pode se portar diante disso, né? A gente clareou, sabe que não vai roubar emprego de ninguém a IA, mas como que o jovem que hoje está ingressando no mercado, então, qual a resposta que você daria para ele se portar diante disso? A primeira coisa é estar aberto ao aprendizado. É natural ao jovem ser aberto ao novo, né? O jovem, ele é desafiador, o jovem, ele gosta de buscar romper limites. É mais difícil, por exemplo, para pessoas um pouco mais velhas, de gerações anteriores a essa realidade toda que nós temos hoje, da internet, das inteligências artificiais, dos sistemas, mas o jovem, eu vou dizer que essa geração aí que tem hoje de 18 a seus 20 e poucos anos, já nasceu na era da internet.
Então, entender certos comportamentos, estar aberto para esses comportamentos é natural ao jovem. Então, o primeiro conselho que eu dou é o seguinte: esteja aberto e estude, busque compreender o que está por trás e todas as possibilidades que essa nova realidade traz consigo. Por quê? Porque junto com todo esse desarranjo e essa desorganização natural de uma mudança que uma mudança de paradigma traz, também tem muita oportunidades de chegar primeiro em determinados mercados de trabalho, de chegar primeiro em determinados campos de atuação profissional. Isso tudo pode fazer muito bem para esses jovens no futuro. Eu mesmo, na minha carreira, há muitos anos atrás, hoje eu sou empresário de tecnologia, mas há muitos anos atrás, uma das coisas que fez uma grande diferença na minha carreira foi ter entrado muito cedo no desenvolvimento para a web, para a internet. Isso permitiu com que os meus negócios crescessem e prosperassem. Você imagina quantos jovens agora têm a possibilidade de se especializar neste universo e nessa realidade que é a inteligência artificial. Não estou falando que necessariamente ele precisa ser um empresário, mas no mínimo ele vai estar preparado para galgar aí cargos dentro de empresas que atuam nessa área de tecnologia, em qualquer que seja o setor. Incrível, Carlos. Muito, muito obrigado mesmo. Foi uma alegria poder esclarecer sobre esse assunto que para nós ainda é tão obscuro em alguns momentos, né? Foi muito bom ter sua participação aqui. Esperamos tê-lo mais vezes no Revolução de Jesus. Seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado, Rick. Obrigado a todos. Eu estou à disposição. Sempre que precisar, podem me ligar. Muito obrigado, viu? Forte abraço. Deus abençoe a todos aí. Amém. E, pessoal, nós continuamos com o nosso programa aqui, mudando um pouquinho de assunto, né? A gente fala de IA, a gente fala aqui de jovem, a gente fala de tudo. E também queremos mostrar para vocês um pouquinho como foi esse mês, as missões dos jovens da comunidade Canção Nova. Isso mesmo, nós temos em missão para poder evangelizar e levar Jesus a todo mundo. E a Lucélia vai mostrar para a gente um pouquinho como foi essa viagem. Isso mesmo, Rick. Chegou a hora de você ver o que rolou no final de semana dos nossos irmãos em missão. Mas já adianto para você, se você quer saber um pouco mais do nosso dia a dia, quer mandar a sua sugestão para a produção do nosso programa, corre lá no @Revolução Jesus. Isso mesmo, o nosso Instagram, @Revolução Jesus, e mande a sua sugestão. Agora, nós vamos de On the Road. Perdidos em Aparecida. Onde que tá perdido? Nós tá no lugar certo. É onde que não chegou. I wanna dance like David, I want a faith like Paul, I wanna sing like Silas, tearing down the prison walls. I wanna face that fire, it won't burn me though. God's got my back, Shadrach, Meshach, Abednego. I wanna walk like Moses, right through the waves. One day I'll see that promised land, no longer slaves. Though the fear is talking, no, it can't take out my faith. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountain moving, body raising, breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. Recife pra sair daqui sendo nada. Ou é santo, ou é santo. Ou é santo, ou é nada. Entende? Por isso a busca das virtudes é algo muito importante. Por isso você precisa se decidir buscar radicalmente a santidade. I wanna sleep like Daniel, even in a lion's cave. I'm gonna get that promise, just like Jericho. Yeah, I know what'll make it for. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountain moving, body raising, breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest of names. That's who I praise. Hey, I praise the God who's proven He can do impossible things. That's who I praise. Hey, that's who I praise. That's who I praise.
Wonder Road, Revolução Jesus na estrada, galera. Olha só, você pode levar os missionários aqui da Canção Nova para estar aplicando Revolução Jesus aí, na sua paróquia, no seu grupo. Já pensou que legal? O Rick tá aqui, tem o Guilherme, já tô dando um spoiler para vocês aqui, tá? Tem o Gui aqui. Gente, leva a gente, vai lá no nosso Instagram, Revolução Jesus, deixa um inbox lá pra gente. Como que eu faço para levar o Revolução Jesus, para trazer o Revolução Jesus para minha paróquia? Nós vamos responder você pode levar a gente aí pra gente aplicar um Revolução Jesus. Pensa, ó. Tem vários lugares que aplicam e nós estamos à disposição para poder ir em outros, né? Por favor, tá bom? Então vai lá, já siga o nosso Instagram, Revolução Jesus, deixa lá um inbox pra gente. Como que eu faço para levar o Revolução Jesus aqui pra minha paróquia? Queremos trazer você aqui, tá bom? Vamos seguindo, Rick, olha só. Nós estávamos aqui no comecinho do programa falando sobre toda a realidade da IA. Paulo nos ajudou a entender muita coisa. Depois nós tivemos um bate-papo com o Carlos, nos trazendo também um pouco mais de explanações para poder entender o universo que é essa inteligência artificial. E agora, gente, nós estamos aqui com o Guilherme. O Guilherme é missionário aqui na comunidade Canção Nova. Só que nós vamos abrir um leque um pouquinho maior para a gente entender um pouco mais sobre a inteligência artificial. Porque antes de falar de inteligência artificial, nós também precisamos entender que a inteligência, ela é um dom dado por Deus a nós, seres humanos. Então, para entender um pouquinho mais, partilhar um pouquinho mais sobre isso, Guilherme Cristóvão está aqui. O Gui, seja muito bem-vindo, irmão. Você tá ligado que a Revolução Jesus é a sua casa, né, irmão? Amém, me sinto em casa aqui, muito obrigado. Ô Gui, vamos lá. Inteligência artificial, ok. Mas fala um pouquinho pra gente sobre a inteligência enquanto dom de Deus para nós, seres humanos. Então, o dom da inteligência, inteligência tem a natural e a sobrenatural. Para você entender a sobrenatural, você precisa entender a inteligência natural. É essa capacidade que nós temos de inteligir ou de compreender a realidade, as verdades. E a sobrenatural é essa capacidade de entender as verdades sobrenaturais. Então, toda a realidade sobrenatural você consegue compreender a partir desse dom da inteligência, que é um dom do Espírito Santo de Deus. Fera. A gente conversou aqui e o Guilherme, ele também é um usuário de inteligência artificial, tá, Rick? O Guilherme também gosta muito, a gente já trocou ideias sobre isso. Usuário barra curioso. O Guilherme também é. O Guilherme tá entre o pacote dos nerds da Canção Nova, tá? Isso não é uma ofensa, né, irmão? Não, de forma alguma. O Guilherme, ele gosta muito de inteligência artificial, né? E o Guilherme também é um grande estudioso sobre espiritualidade, né? Então esse paralelo é muito interessante para nós, né? E aqui a gente falou, e até o Rick trouxe também muitas coisas interessantes, né? O quanto que a inteligência artificial nos ajuda a construir coisas a nosso favor, né? E nesse sentido da inteligência artificial, como tudo aquilo que nós trouxemos sobre ela, até que ponto, Gui, você acha que a inteligência artificial ela pode interferir negativamente nessa inteligência enquanto dom que Deus nos dá? Então, ela pode interferir no ponto de distração. Ela vai nos distrair, ela vai nos envolver, ela vai nos tirar do foco. Mas é como qualquer outra coisa de tecnologia. Não é como qualquer coisa, como rede social, TV, rádio. Eu posso usar aquilo para eu me aprofundar, mas eu posso usar aquilo também para me distrair, para eu perder o foco. Então, ela é mais um meio, né? O Paulo falava aqui, né? Que a pessoa pode se tornar mais... Vocês falavam com o Paulo aqui. A pessoa pode se tornar mais inteligente usando a inteligência artificial. Mas a pessoa pode também se tornar mais burra usando a inteligência artificial. Aí você pode imaginar, então, que o Carlo Acutis de hoje, ele está brincando com o IA por aí. A gente só vai descobrir daqui a alguns anos. Interessante, porque Carlo, já que você mencionou Carlo, meu amigo, Carlo, ele usou dos recursos digitais para descobrir todos os milagres eucarísticos espalhados pelo mundo, né? Então, ou seja, talvez pela sua própria consciência humana, ele não conseguiria catalogar, e ele catalogou mais de 250 milagres eucarísticos no mundo, né? Então, podemos dizer que
a Sem inteligência Google, né? artificial daquela época, né? A internet, o meio digital naquela época foi uma ferramenta para que ele pudesse construir esse legado que veio a levar Carlo a ser santo, né? Exato. E então é interessante você entender que sobre a inteligência natural existe um dom sobrenatural de ouvir a voz de Deus. E aí você vai usar bem qualquer ferramenta, inclusive a inteligência artificial. Então você pode ser santo usando a inteligência artificial, com certeza. Ser santo usando a inteligência artificial, isso mesmo. Galera, o assunto tá incrível aqui. O Guilherme vai continuar com a gente, porque não acabou o papo ainda. A gente vai para um breve intervalo agora, mas daqui a pouco a gente volta. Até logo. Até mais! Estamos de volta, Revolução Jesus, inteligência artificial, é o papo da vez, é a resenha da vez. Agora, como você pode ver, abre as câmeras aí, porque o nosso cenário agora está preenchido. Time completo. Né? Agora a gente está preenchido, estamos com o cenário lotado. Por quê, gente? Esse papo da inteligência artificial, ela rende muito. E agora a gente abriu um outro paralelo. Paulo. Gui, abrir um outro paralelo. Por quê? A gente trouxe a inteligência artificial associada, ou melhor, a serviço da inteligência humana, que é um dom que Deus nos deu. E como o Paulo bem trouxe pra gente lá no primeiro bloco, a inteligência está a serviço, né? A IA, a inteligência artificial, está a serviço da inteligência humana, que é um dom que Deus nos deu, né? E o Guilherme tem coisa boa para falar sobre a gente aí, né, Gui? Exatamente, o detalhe, né? Como a gente bem sabe, é um dom que está a serviço da nossa santidade, né? Da nossa santificação. Guilherme, já aproveitando, já pegando o gancho do bloco passado, como que esse meio também pode nos ajudar em práticas para poder alcançar a santificação também, pessoal? Então, a gente tem a inteligência artificial é uma ferramenta onde eu consigo elaborar melhor algumas ideias, eu consigo elaborar melhor alguns pensamentos, eu consigo elaborar melhor alguns conceitos, criar imagens. Então, pensando nisso, eu tenho que usar a minha inteligência, eu não tenho que ser refém, como o Paulo trouxe no outro bloco, no outro momento. E existe uma segunda inteligência que nós chamamos de inteligência espiritual, que é essa capacidade do ser humano de compreender as coisas espirituais, que muitas vezes nós chamamos de voz de Deus. Então, isso eu não consigo pegar na inteligência artificial. Eu pego isso pela oração, eu pego isso pela palavra de Deus, eu pego isso pelo jejum, pela direção espiritual. Eu não vou fazer direção espiritual com a inteligência artificial, né? Eu não vou chamar meu chat GPT de Padre Fábio de Mello. Se deixar, tem gente que faz, viu? E fazer isso. Não faça isso. Mas você pode conhecer melhor sobre alguns aspectos da vida sobrenatural, se você tiver um pré-conhecimento, e você consegue também fazer pequenas consultas ali. E você consegue buscar meios de elaborar ideias de evangelização na sua paróquia. Você consegue também organizar melhor as suas disciplinas espirituais. Você consegue usar a ferramenta de várias maneiras que você demoraria talvez horas para elaborar, mas ali ela vai te fazendo algumas sugestões e você vai aceitando ou não, você vai discernindo com a sua inteligência espiritual e com a sua inteligência natural e você vai colocando em prática. E você, quem sabe, você consegue elaborar cenários totalmente novos e loucos e inspirados por Deus que pode ajudar muitas outras pessoas. Eu não sei, a inteligência está aí, é sua, vem de Deus. E ele é totalmente criativo. Então deixa eu pôr pimenta nesse negócio. Peraí. Agora eu quero apimentar. Paulo, agora a bronca vai pro teu lado aí, irmão. Quero apimentar um negócio aqui. Peraí. O Guilherme falou aqui de algumas coisas que tá no âmbito da inteligência enquanto dom de Deus. Falou sobre intuição, falou sobre inspiração, falou sobre realidades que são parte da inteligência enquanto dom. Então podemos dizer que eu posso usar da minha intuição para construir um conteúdo na inteligência artificial? Sim, totalmente. E isso, vamos pensar, agora eu vou construir meu raciocínio. Ó. Se eu posso usar da minha intuição para construir um conteúdo na IA, se eu posso usar da minha inspiração para construir um conteúdo na IA, se eu posso usar de uma luz que vem do Espírito Santo
que me inspira, para que aí sim eu dou argumentos para a IA trabalhar, isso está ok. A IA vai me entregar. Sim. E dentro das ferramentas que você conhece de IA, elas podem me fornecer conteúdo para minha evangelização? Podem, desde que eu seja profundo. A gente volta lá no quadro anterior. Se eu falar de maneira muito superficial, vai trazer um conteúdo distorcido e vazio. Então eu tenho que ser detalhista. Assim como eu mergulho no estudo, eu tenho que, vamos falar a nível de prompt, eu tenho que mergulhar nos detalhes daquele prompt com toda a riqueza que eu quero daquele material. E para explicar para o pessoal de casa, o prompt é onde você vai dar a informação para a IA me entregar o conteúdo, correto? São as instruções. O que é o prompt? É uma linha que você escreve, assim como você pega uma carta, você vai escrever uma carta para alguém, você tem todo o cuidado de falar com boas palavras e todos os detalhes para aquela carta não ter uma má interpretação, é comunicação. Certo. Então, o ChatGPT, por exemplo, que é o que o pessoal mais usa, ele é um robô. Se eu falar, faça isso, e sem colocar os detalhes, ele vai fazer de qualquer jeito. Agora, quando eu coloco os detalhes e a riqueza de cada detalhe, aí fica perfeito. Então, eu tenho que ter o discernimento e a preparação e não ter preguiça. Porque a gente quer uma coisa... Isso é um perigo. Mais uma virtude aí aparecendo aí, ó. Porque isso é um perigo da inteligência artificial. A gente fica preguiçoso. Escravizar. É porque ela vai nos Então eu tenho que pensar os detalhes. Ele vai ser perfeito quando eu determino todos os detalhes, os pormenores. Aí eu vou ter ali, vou gastar de repente 40 minutos escrevendo aquele comando ali. E aí sim vem algo assim incrível. E às vezes não. Às vezes eu preciso lapidar mais um pouco. Não é um processo finito. Eu vou no processo beta de evolução. Legal. Gente, nós estamos aqui com o Tito. Lucélia tá junto com ele ali. O Tito vai dar uma demonstração pra gente desse prompt, né? Da inteligência artificial acontecendo e entregando para nós resultado, tá? Lucélia tá com o Tito aqui do lado e ela vai construir junto com o Tito ali, com a linha de prompt de uma inteligência artificial, alguns conteúdos pra gente trocar uma ideia aqui. E aí, Lulu? Isso mesmo, Capanelli. Tô aqui com o Tito. Bem-vindo, Tito. Tá aqui com a gente hoje. E os meninos foram falando ali do prompt, né? O que é, como faz. E agora você vai mostrar pra gente também o que é de verdade e como que é usar, né, essa ferramenta que é a IA. Conta pra nós. Então, vou contar um pouco para vocês aqui sobre uma maneira bem simples e básica, assim, para você iniciar, começar a fazer um prompt. Não é nada muito detalhado, nada muito técnico, mas que dá para você começar. E antes, me apresentando, né, eu sou o Tito, eu crio conteúdo tanto de evangelização no The Point, também ajudo, como profissão, né, outros negócios a aplicarem IA, melhorarem seus processos por meio da tecnologia. Então, eu vou fazer uma demonstração bem breve, vou dar aqui 3 dicas aqui, bem simples, que eu vou depois mostrar no prompt como funciona. Então, bom, basicamente... pra gente fazer um prompt básico, você entender, melhorar um pouquinho já, sair do zero para ir já para dar os seus primeiros passos com a IA. O primeiro passo na hora de você construir um prompt é você dar uma profissão para a IA. Então, supondo que, por exemplo, que eu quero escrever um texto, que é o caso que a gente vai fazer aqui agora. Então, eu vou falar, você é um redator publicitário, você é um copywriter, você é um escritor. Se eu quero pedir ajuda para uma receita, você é um cozinheiro. Isso vai, de alguma maneira... por estudos, comprovam que a IA ela performa melhor quando você dá uma profissão para ela. Segundo ponto é você ser específico, né? Como muitos já bem falaram, você explicar com detalhes, colocar informações, enfim, explicar detalhadamente o que você quer, né? Então, você está pedindo uma coisa, cria um processo que explique bem aquilo que você quer. Como você quer que a pessoa faça, como que você quer que a IA te entregue, como você quer que você quer que ela faça um passo antes de fazer aquilo, enfim, seja específico. E um terceiro passo também, que é importante, é a gente explicar o que a gente está escrevendo, né? Tem técnicas, assim, muito terminológicas para a gente fazer isso, mas eu vou mostrar aqui de maneira bem prática como a gente pode fazer isso acontecer, né? Então, vamos lá, pedir para você segurar para mim aqui, que eu vou usar o computador. Então, lá na tela, eu vou já construir um prompt bem simples para apresentar para vocês, que eu vou ajudar aqui o pessoal do Revolução a já escrever a legenda aqui quando for postar a cobertura desse programa aqui. Já vou entregar para vocês a legenda para vocês usarem aí, viu? Então vamos lá. Primeiro aqui o que eu te falei, né? Você é um copywriter especializado em criar legendas para posts no Instagram do perfil Revolução Jesus. Então já dei uma profissão para ela. Isso vai ajudar bastante aí a ela performar melhor. Depois eu começo a dar mais especificidade, né? Então, por isso que crio uma legenda para um post contando como foi um programa no qual teve como convidado Paulo Moraes, Guilherme Cristóvão, Thiago Gabriel, que sou eu,
falando sobre inteligência artificial. Aí eu falo mais um pouco, falou sobre as novidades, os avanços da tecnologia, sobre seus riscos, formas de aplicações práticas da IA, né? E sobre criação de conteúdo, que é o que eu estou fazendo agora, algumas aplicações no dia a dia. E aí, terceiro passo, falar o que você está escrevendo. Eu dei a primeira instrução ali. Agora, eu não vou dar uma instrução para ela, eu vou só mandar uma legenda aqui já de algum post que vocês já fizeram para usar como referência. Então, ó, agora, o que eu vou mandar para você é uma referência. Aí eu vou lá e copiei e colei uma legenda que vocês já postaram no Instagram e usaram uma outra vez. E para terminar, como eu falei, eu quero ser bem específico, na última linha do prompt aqui eu escrevi, antes de me entregar a legenda, me pergunte tudo o que precisar para entender melhor o objetivo do post. Então, antes dela me entregar, se ela precisar de mais alguma informação, ela vai me perguntar. Vamos lá testar. Bom, boa, antes de que ela vai gerar... Ela está digitando ali já, né? Ó, deixa eu ver se eu entendi enquanto a IA vai digitando ali. Ô Tito, você foi falando no prompt, como o Paulo nos comentou, você foi dando para IA informações do que você queria que ela te entregasse, correto? Isso, perfeitamente. Certo. Então, ou seja, essas informações que você deu teve que sair da nossa consciência. Teve que sair da minha intelectualidade, teve que sair da minha intuição. Aqui vem de encontro aquilo que a gente partilhou, né? Então, ou seja, a IA, ela está sendo adestrada para me entregar aquilo que eu estou pedindo que ela entregue, né? É isso? Eu entendi direito? É isso mesmo? Tá certo. Bom, e aí ela me perguntou, né? Antes dela gerar, ela me perguntou algumas coisas. Eu vou responder essas coisas de uma maneira bem crua, pra gente não perder muito tempo, mas se você der mais detalhes, vai melhorar ainda mais. Então, primeiro ela pergunta sobre o tom. Eu vou falar que eu quero um tom mais jovem e descontraído para a legenda. Depois disso, ela pergunta para mim sobre a chamada final. O que eu quero fazer? Eu vou chamar o pessoal para eles assistirem o programa, né, que ficou salvo no YouTube, a pessoa pode rever o programa. Então, a chamada vai ser rever o programa. Estou escrevendo de maneira bem crua, tá, gente? Bem simples. Terceiro ponto, vocabulário. Como eu falei, jovem e descontraído. Ela perguntou de novo. Eu vou repetir aqui a resposta. Em quarto ponto, a ênfase. Perguntando a ênfase nos convidados, no tema, no impacto espiritual. Vou falar para ela dar uma ênfase no impacto espiritual e prático do uso da IA aí na nossa vida, enfim, tudo isso que a gente conversou hoje. E, por fim, a chamada para ação, ela, de novo, é um pouco redundante nessa pergunta, mas eu pedi para que ela use como chamada final da legenda rever o programa. Então, vamos lá. Já enviei aqui para ela, de maneira bem simples, ela criou uma legenda. E se a inteligência artificial já estivesse mudando a sua vida agora e você nem sequer percebeu? Será que estamos usando a tecnologia ou estamos sendo usados por ela? No Revolução de Jesus de hoje, recebemos Paulo Moraes, Clênio Cristóvão e Tiago Gabriel para trocar uma ideia sobre IA, os avanços que impressionam, os riscos que a gente precisa ficar atento e como essa tecnologia já pode ser aplicada no nosso dia a dia e até na evangelização. Talvez o que parece só coisa de máquina seja também um chamado para viver a fé com criatividade e responsabilidade no mundo digital. Corre lá e reveja esse programa completo. Então, a IA já gerou aí uma legenda, tem algumas adaptações que, quando a gente for fazer, um ponto interessante, eu mudaria alguns pontos aí dessa legenda, só que quando eu faço isso eu tenho que devolver. Olha, gostei, mas o que eu usei foi isso aqui. Essa aqui foi a melhor versão. E mando para ela, para que das próximas vezes, quando eu for conversando com ela, ela já possa continuar fazendo como é o correto, como é o melhor. Certo? Muito bom. É isso. Incrível. Muito obrigado, viu? A inteligência artificial nos ajudando, por exemplo, então, nesse caso, a construir uma legenda para postagem no Instagram desse nosso programa aqui. Interessante a dinâmica, né? Eu acho que deu pra gente mais ou menos exemplificar aqui, né, Paulo? Sim, muito. É exatamente aquilo que a gente falou na teoria, ele mostrou na prática agora perfeitamente. O legal, um ponto que ele falou, é sobre... Ele memoriza as nossas ações, então ele pode fazer um comparativo e falar, dessas duas versões eu quero que você use a 1, a 2 e memoriza isso para as próximas, aí ele já vai seguir esse padrão. Legal. Muito bom. Tito, obrigado, irmão. Espero usar da sua inteligência e também mais do seu conhecimento sobre IA em outras vezes aqui no nosso programa, viu, irmão? Obrigado. Gente, é o seguinte, Lulu tem notícias boas para dar pra gente, porque tem material de evangelização sobre esse assunto, né, Lu? Exatamente. Falando sobre ferramenta, né? Sobre evangelização e IA, quero apresentar aqui para você esse livro, né? A evangelização no metaverso com a inteligência artificial. O que esse livro vai falar? Vai falar do papel da igreja em um mundo digitalizado. Então,
Vem conhecer, você pode adquirir na loja.cançãonova.com esse livro para você também aprender aqui um pouco mais, né, sobre fazer os seus prompts para evangelização, não é verdade, Tito? E sabe o que eu achei interessante, Lulu? Esse livro foi escrito por um bispo. Isso mesmo. Foi um bispo que escreveu um Dom livro Edson Oriolo. para falar sobre metaverso e inteligência artificial na evangelização. Olha que interessante. Isso mesmo. É uma dica aqui de ouro para você, né, evangelizar usando, né, as ferramentas, a IA. O Padre Jonas sempre nos ensinou, né, que a gente precisa aprender a usar os meios do tempo atual para evangelizarmos, não é verdade, Capa? É muito bom, gostei. Gente, faltou tempo para o nosso programa de hoje. Queria pedir que o diretor nos desse mais 2 horas de programa para a gente poder trocar ideias aqui. Paulo, eu espero que você possa vir mais vezes aqui para a gente trocar uma ideia, viu, irmão? Com certeza, Gostei. só chamar que estou aí. A gente Gostei. gosta de contribuir, né? Principalmente Muito com bom. os jovens, é muito importante, porque é aí onde nasce tudo. Se a gente ensina os jovens, a gente está preparando o futuro, né? Muito bom. E ensinar com consciência, né? Eu acho que esse é a grande diferença do negócio, né? Que bom, né, Rick? Uma alegria. É um assunto que inesgotável, né? Principalmente nos tempos que nós estamos hoje, precisamos nos atualizar disso para poder bem usar. Tenho certeza que se o Padre Jonas estivesse aqui hoje, ele não estaria dando bobeira. Ele Muito estaria bem, meu filho. bem Usaria a IA. Que beleza. antenado. Rick. Rick não, Gui. Gui, A casa é Gui. sua, irmão. A casa é sua, irmão. Obrigado por tudo. Eu que Nós agradeço. possamos estar juntos mais vezes. Gente, como nós falamos, leve o Revolução Jesus para sua paróquia aí. Nós estamos juntos e podemos ir até a sua paróquia, levar essa proposta dessa Revolução Jesus em acampamento, pregações, aprofundamento radical, muita coisa, né, Rick? Muita coisa. Não perde tempo não, vai lá, manda uma mensagem no inbox do Revolução Jesus e nos convide para alguma missão na sua cidade. É isso aí, Revolução Jesus vai ficando por aqui. Nós estamos juntos até o céu. Não se esquece disso, tá bom? Um beijão no seu coração. Tchau, tchau, revolucionários. Tamo com até Deus. mais.